aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse versículo é talvez um dos versículos que mais explicam as coisas que nós temos vivido hoje nesse nosso planeta. Todos os dias você vê dezenas e milhares, na verdade, de notícias nada animadoras pelo mundo. E uma dessas notícias que tem afetado o mundo esse ano, principalmente no último mês de agosto, são as secas que o mundo tem visto, principalmente na China e em toda a Europa. E as coisas que nós veremos daqui em diante não são nada animadoras, pelo contrário, o caos será instalado pelo mundo inteiro, e é sobre isso que eu quero falar aqui com você um pouco hoje. Por isso eu já peço que você deixe o seu joinha para não esquecer depois durante o vídeo. É muito importante aqui para esse canal. Verifica se você está inscrito. Se não tiver, se inscreva aí neste canal. A China está enfrentando uma das maiores secas já vistas no mundo. Isso influencia não só para a China, não vai impactar só a China, mas vai impactar o mundo inteiro. Essas secas têm afetado a China e parte da Europa nas últimas semanas. Esse nível muito baixo dos rios, dos mares, já tem impactado no fluxo das navegações, no transporte de diesel, de carvão, né, que vão para as termoelétricas. Isso afeta na falta de energia, na falta de locomoção, na falta de comida. As plantações na China têm sofrido drasticamente, as colheitas, isso vai afetando a bolsa, vai afetando a moeda, vai afetando o dólar, o euro. E isso vai impactando pelo mundo inteiro até chegar a um caos. A China já tem vivido um drama na questão imobiliária. As pessoas não estão pagando os seus financiamentos, as suas casas, as suas hipotecas. E isso é evidente que aconteceria e que vai acontecer muito ainda. É só você ligar os pontos. Se você pegar os especialistas, não sou eu que estou dizendo. Se você pegar as falas e as profecias que tem nesse livro, na Bíblia Sagrada, se você pegar as falas de especialistas em questões ambientais, eles vão dizer que a temperatura do planeta está sendo alterada, as questões ambientais do planeta estão sendo alteradas drasticamente. Se você pegar os especialistas em economia, especialistas em agricultura, você vai ver todos eles falando alguma coisa referente à sua própria área. Mas quando você liga todos esses pontos, quando você une todas essas informações, você vai perceber que o cenário é aterrorizante para nós. E isso só vai aumentar daqui para frente. Nós veremos as coisas piorarem drasticamente. E eu não estou aqui fazendo esse vídeo para trazer uma notícia ruim ou alarmante, mas é o fato, são coisas que estão acontecendo diante de nós. A política não vai mudar o mundo, os políticos não vão salvar a nossa pele e o mundo, pelo contrário. Nós precisamos nos apegar a Deus, nós precisamos nos apegar à nossa família, viver da melhor forma cada dia que nós temos, porque o dia de hoje é o que nós temos. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Criar os nossos filhos, as crianças da melhor forma, tentar proteger essas crianças da melhor forma de tudo
o que estão tentando implantar na mente e na nossa cultura hoje. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Gálatas 6, no versículo 4, diz que cada um deve examinar os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra. Partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Perceba esse versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Amigos, isso responde grande parte das coisas que nós temos vivido no mundo. A maldade do homem tem crescido. Tudo bem que você pode dizer, Wellington, mas desde lá do começo da humanidade o homem sempre teve a maldade, sempre lutas, guerras, batalhas. Mas perceba que o amor, que o coração do ser humano está esfriando. E quando eu falo esfriando, não estou me referindo a religiões e nem dogmas, nem nada disso. Mas esfriando, perdendo o amor, perdendo a empatia, perdendo um sentimento de ajudar o próximo, de fazer algo por si mesmo e pelo próximo. Isso tem se esfriado. Todo dia uma notícia mais aterrorizante nós percebemos. O mundo está sendo afetado porque o ser humano, no geral, e quando digo nós, eu quero referir ao ser humano, não tem cuidado do planeta da forma que deveria cuidar. E isso vai trazer um retorno ruim para nós. O mundo, o planeta vai trazer a colheita daquilo que nós temos plantado, daquilo que nós temos feito nessa terra. Nós não temos feito as coisas da maneira que seria da melhor forma em todas as áreas da nossa vida, seja na religião, seja com as igrejas, com os líderes religiosos, seja com os políticos, em toda a política, seja na cultura, nas músicas, nos filmes, com o meio ambiente, com a natureza. Em todas essas áreas, nós não temos feito o que nós deveríamos fazer de melhor. Nós temos distorcido, o homem tem distorcido o que ele deveria fazer de melhor, da forma que ele deveria fazer de melhor. Isso por causa do egoísmo, da ganância, da soberba, de querer ser maior, ser superior, conquistar a todo custo, fazer a todo custo. E tudo isso, meus amigos, vai trazer uma colheita terrível para o ser humano, assim como já tem acontecido. E não tem mais como isso ser mudado. A colheita é inevitável. O que nós podemos fazer hoje, é plantar algo bom hoje, para que a gente possa colher amanhã. A gente pode mudar nossas ações agora, mas é inevitável a colheita daquilo que já foi semeado lá atrás. E o texto ainda diz assim no versículo 8, quem semeia para a carne, colhe destruição, mas quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. E hoje, o ser humano, ele pensa em si, ele pensa na carne, ele pensa nesse tempo. O homem, ele não pensa que existe uma vida futura, que existe uma eternidade, que a sua alma está destinada a viver em alguma situação, em algum momento diferente dessa terra. O ser humano só pensa nesse breve período de tempo que nós temos aqui, e é por isso que ele é tão egoísta, é por isso que ele é tão soberbo, porque ele só pensa nesse pequeno período da nossa existência aqui nessa terra. Ele não pensa que existe uma eternidade, porque se todo ser humano pensasse que existe uma eternidade, ele faria isso que esse texto está dizendo. Ele plantaria, ele semearia para colher vida eterna. Ele plantaria para acumular tesouros em Deus e tesouros no céu. O texto ainda diz que nós não devemos cansar de fazer o bem, no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, fazemos o bem a todos. Esse versículo, esse texto que eu li aqui para você é muito importante para mim e para você. Porque muitas vezes nós vamos desanimar. Muitas vezes o mal vai ser tão grande que a gente, eu, você, que talvez queremos fazer o bem, nós vamos nos sentir cansados, nós vamos nos sentir afadigados, nós vamos sentir assim, poxa, será que vale a pena? Será que vale a pena vir aqui, fazer um vídeo, colocar a cara a tapa para ouvir pessoas brigando, pessoas xingando, pessoas discordando de todas as formas? Não tem problema discordar, xingar, mas
O problema é quando aquele que quer falar e fazer o bem, ele simplesmente se cala, ele para, ele desanima. E o versículo em Gálatas está deixando claro que você não pode parar de fazer o bem, você não pode desanimar de fazer o bem e de falar desse bem a todo custo. Então essa é a mensagem que eu quero trazer aqui para você hoje. Não desanime de fazer o bem, seja nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja na tua casa, seja criando o teu filho. Não desanime, não perca o ânimo, não perca a boa intenção, simplesmente porque talvez você tenha visto a maldade por todo lado. Não fique pensando assim, poxa, mas todo mundo faz errado e eu tento fazer o certo e às vezes as coisas não fluem para mim. Não pense assim, pense que você está plantando e na hora certa, como diz esse texto, você vai colher e na devida hora você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você semear, você ceifará. Então não pare de fazer o bem, não pare de fazer o que é certo, não pare de fazer o que é correto, não desanime da verdade, não desanime do que é certo. Essa é a mensagem de hoje. Gostaria muito também de saber a sua opinião sobre isso. Escreve aqui embaixo nos comentários para a gente ter esse diálogo aqui junto. Não esquece o joinha e de se inscrever no canal. Um grande abraço para você. Vigia, fica em paz.